Oi, eu me chamo Mary, sejam bem-vindos a este canal e neste vídeo eu vou te passar todo o meu conhecimento sobre anatomia. Esse vídeo vai ser longo, mas eu espero que ele possa te ajudar nos seus estudos de anatomia, já que eu quero te passar todo o meu conhecimento sobre anatomia, tudo que eu aprendi ao longo dos anos em cerca de 3 meses focada no estudo de anatomia. Eu já quero deixar claro que eu não sou nenhuma profissional no assunto, eu apenas sou uma artista que consumiu o máximo de conteúdo que está disponível na internet e que leu muitos livros sobre o assunto e que resolveu compartilhar esse conhecimento para ajudar outros artistas. E antes de eu começar a compartilhar tudo isso, eu só vou falar rapidinho alguns materiais que eu usei para estudar anatomia, porque eu vou mencionar alguns durante o vídeo e também vai ter alguns exemplos de desenho que eu fiz seguindo esses materiais, principalmente os livros. De livros, o que eu usei foi o Anatomy for Sculptor, Anatomy for Artist Drawing for Repose do Tom Fox, o Figure Drawing do Hampton, Point Character Drawing 1 e 2 do Taco, e o livro da TB Choi, Design Your Anime and Manga Character. E vídeos, foi os vídeos de anatomia do Proco e essa playlist do canal Drawing Studio sobre anatomia. E com tudo falado, vamos começar o vídeo. O estudo de anatomia, em grande parte, envolve aprender o esqueleto humano e os músculos, e é isso que vamos aprender nesse vídeo. Termos. Os termos são algumas palavras que são bastante usadas ao estudar anatomia para indicar a localização das partes dos ossos e músculos, então é importante você saber seus significados. E esses daqui são os termos mais comuns e você vai ver muito eles ao decorrer desse vídeo. Agora que já sabemos quais são os termos e seus significados, vamos começar com o esqueleto humano. É bem provável que muitos já viram a imagem de algum esqueleto humano, seja procurando na internet ou na aula de ciências. O esqueleto humano tem mais de 200 ossos, mas a gente só precisa conhecer alguns, sendo crânio, caixa torácica, pelvis, clavícula, esterno, coluna vertebral, escápula, úmero, rádio, una, fêmur, patela, fíbula e tíbia. Além dos nomes gerais dos ossos do esqueleto humano, a gente tem os landmarks, ou também são chamados de ponto de referência ou marco-ósseos. Esses marco-ósseos são o osso inteiro ou parte do osso visíveis na superfície, ou seja, eles são visíveis sob a pele, e saber eles permite você construir a figura humana com mais precisão e posicionar a anatomia precisamente. E os marco-ósseos são clavícula, esterno, arco torácico, processo acrômio, epicôndilo medial do úmero, vértebras lombares, sétimo cervical, espinha da escápula, borda medial da escápula, fim da una, cotovelo, sulco unar, crista iliálica, asis, piscis, trochanter maior, patela, tuberosidade tibial, cabeça da fíbula, cabeça da tíbia, fim da fíbula e fim do caconeu. O esqueleto humano é a estrutura óssea que compõe o corpo humano e a estrutura óssea que sustenta o músculo. Mas antes da gente aprender os músculos, eu queria falar um pouco mais sobre alguns ossos. Caixa torácica. Acho que muitos já conhecem a caixa torácica, ela serve como ponto de fixação para os membros superiores e locais de inserção para muitos músculos. E a caixa torácica tem várias partes importantes que é bom a gente conhecer. A caixa torácica é formada pelas costelas, o osso externo e as vértebras torácicas. Já eu falo sobre essas vértebras. A caixa torácica tem 12 costelas, sendo 7 verdadeiras, 3 falsas e 2 flutuantes. E nas costelas tem as cartilagens costais. E essas cartilagens costais são tiras de cartilagem que unem a costela ao externo. E o externo fica bem no meio, na parte frontal do corpo, e é dividido em 3 partes: manúbrio, gladiolo ou corpo e o processo tifoide. E para finalizar, o arco torácico, que é esse formato de V ao contrário. E para simplificar tudo isso é fácil. O formato simples da caixa torácica lembra um formato oval e o externo lembra uma gravata. Pelvis. A pelvis é essa estrutura óssea localizada na parte inferior do tronco. Ela suporta todo o peso da porção superior do corpo, estabiliza e transmite para os membros inferiores e permite várias ações como sentar, ficar em pé e andar. E é nessa estrutura que insere os membros inferiores e se apoiam uma série de músculos ligados a seu movimento. E ela também tem várias partes importantes que é bom a gente conhecer. Ela é formada pelo ilho, pubis, isco, sacro, cóccix e sínfice púbica. E na pelvis nós temos o marco ósseo chamado crista iliálica. Esse marco ósseo se encontra no ilho, esse osso com formato de orelha de elefante, e esse marco ósseo percorre toda a parte superior do ilho, e quando ele percorre toda essa parte é chamado de crista iliálica.
Mas também tem o ásis, que fica na parte da frente, que é esse marco ósseo só na pontinha da crista iliálica, e o pícis, que fica na parte de trás, na outra pontinha da crista iliálica. E a caixa torácica e a pelvis masculina e feminina têm algumas diferenças. A pelvis feminina é maior para os lados, já a masculina é menor dos lados e maior para cima e para baixo. Já a caixa torácica feminina tem uma abertura menor do que a abertura masculina. E essas duas diferenças na caixa torácica e pelvis feminina e masculina é o que faz as mulheres ter o quadril mais largo e ombros estreitos, e o homem ter quadril reto e ombros largos. Essas diferenças existem, mas não é algo que você precisa levar como regra absoluta na hora de desenhar, porque tem mulheres com quadril reto e ombros largos e tem homens com quadril largo e ombros estreitos. Coluna vertebral. A coluna vertebral é uma estrutura curva composta por vértebras ósseas que são conectadas através de disco e se estende desde a base do crânio até a ponta do cóccix. A função da coluna vertebral é conectar as três massas principais, que é a cabeça, caixa torácica e pelvis. Também tem como função sustentar o corpo e manter a postura ereta do tronco, e graças a ela você pode torcer, curvar e balançar o tronco em praticamente qualquer direção. A coluna vertebral é composta por 33 vértebras que são divididas em 4 seções: 7 vértebras cervicais, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lombares e 9 vértebras fundidas no sacro e cóccix, sendo 5 vértebras no sacro e 4 vértebras no cóccix. Como eu simplifico as vértebras? As vértebras de cada seção têm estruturas ligeiramente diferentes, mas eu prefiro desenhar tudo igual a partir de pequenos cilindros, com uma forma que lembra o encaixe de uma peça de quebra-cabeça em suas laterais, e na parte das costas tem esse outro encaixe no meio. As vértebras têm discos cartilaginosos flexíveis entre elas, que permite que a coluna se mova com uma única linha, e geralmente eu represento essa parte do disco com pequenas linhas seguindo o volume do cilindro na conexão das vértebras. A coluna vertebral é uma curva em S. Essa curva é visível em ângulos de costa em 3/4 e perfil, então na hora de desenhar você pode simplificar ela com essa linha curva em S, e lembrando que essa linha sempre segue a caixa torácica e pelvis. Clavícula. A clavícula é um osso longo em forma da letra S, que atua como uma ponte entre o externo e a escápula e é suporte para os ombros. Ela se conecta na parte superior do manúbrio e não é reta e nem se toca. A clavícula se divide em 3 partes e é importante você saber elas para ficar mais fácil na hora de aprender os músculos. E você até pode chamar essas partes de começo da clavícula, meio e fim da clavícula, mas o ideal é que você saiba os nomes mais técnicos dessas partes. Temos o terço medial, que é a parte próxima do corpo. Lembram do termo medial para indicar que algo é próximo do corpo? Tem o terço médio, que é a parte do meio, e o terço lateral, que é a parte que fica para fora, longe do corpo. E nós também temos a metade medial, que é a parte 1+2. E a clavícula, dependendo da pessoa, vai ter uma parte ligeiramente saliente no ponto onde o ombro começa, e sua forma simplificada é só 2 linhas inclinadas formando um V entre elas, e que às vezes é protuberante no seu final. Escápula. A escápula, também conhecida como omoplata, está localizada na parte posterior do tronco, flutuando sobre a superfície posterior da 2ª à 7ª costelas. A escápula é um osso bem importante porque ela fornece ponto de inserção e origem para vários músculos do braço e do ombro, e ela se articula também com o húmero, que é o osso do braço, e com a clavícula. A escápula tem um formato triangular e se move junto com o braço, e ela tem algumas partes importantes. Na escápula nós temos o processo acrômio, o corpo, borda medial, espinha e borda lateral. Lembrando que a borda medial, espinha e processo acrômio são marcos ósseos. E para finalizar, a posição da escápula em relação à coluna vertebral pode variar dependendo da postura e dos movimentos dos ombros. Em uma postura neutra e braços abaixados, a borda medial mais a espinha ficam paralelas à coluna vertebral, mas esse ângulo pode mudar com a rotação da escápula. E tudo falado sobre o esqueleto humano, vamos iniciar os músculos. E lembrando que esse vídeo é anatomia para artistas, para quem quer desenhar. Sendo assim, os músculos que eu vou falar a seguir são os 2, 3 maiores e que são mais protuberantes sob a pele. E agora que você sabe disso, vamos conhecer esses 2, 3 maiores e mais perceptíveis músculos.
Tendão mais ligamentos. Antes da gente já começar a aprender os músculos, a gente precisa saber principalmente o que são tendões, mas saber o que são ligamentos. Os tendões são a conexão dos músculos aos ossos e os músculos são massas musculares. E massas musculares são compostas por tecidos que se contraem para gerar movimento e desempenhar funções essenciais como manter postura, força e equilíbrio do corpo. O tendão é um cordão firme que conecta os músculos aos ossos através das articulações, e é assim que os músculos movem os ossos. E é essa conexão do tendão ao osso que é o que chamamos de origem e inserção. Cada músculo tem uma origem e inserção, e você pode pensar nessa origem e inserção como o começo e o fim do músculo. E a origem e inserção tem um significado extra, que quando o músculo se contrai, a origem puxa a inserção para mais perto, e quando o músculo é alongado, a inserção puxa o músculo. E eu não sei se você sabe, mas os músculos eles mudam ligeiramente a sua forma dependendo da movimentação do corpo, e o motivo pelo qual isso acontece é porque a origem é o local de fixação onde toda ou grande parte do músculo não se move durante a contração ou alongação. Já a inserção, ela se move, e por isso que muda a forma do músculo. E sobre os ligamentos? Os ligamentos, eles unem ou prendem os ossos e adicionam força a todas as articulações. Você pode pensar nele como uma fita, porque ele não se contrai nem estica. E você não precisa se preocupar com os ligamentos, porque a gente só precisa aprender um, que é o ligamento patelar, e sua forma e localização é bem fácil. Agora sim, vamos aprender os músculos. Músculos, parte superior. Pescoço, osso rioide mais esternocleidomastoideu. Vamos começar pelo mais simples, que o nome do músculo até parece que eu tô invocando sei lá o quê. Mas, enfim, em outro vídeo eu falei como que faz para desenhar o pescoço simplificado, que é com cilindro curvado. Então agora vamos nos aprofundar no pescoço e conhecer sua anatomia. Começando pela garganta, ela pode ser pensada como um cilindro mais fino dentro do cilindro do pescoço, mas no fim ela vai se parecer com esse formato de V. E no pescoço nós temos o osso rioide, que é responsável por juntar o pescoço à mandíbula. Ele se encontra na parte da frente do pescoço, abaixo da mandíbula, sendo suportado apenas pelos músculos do pescoço. Você pode imaginar esse osso como um feixe de trigo coletando os músculos entre ele e a mandíbula e mantendo tudo junto. E é esse osso coletando os músculos entre ele e a mandíbula que faz essa linha curva que é visto em algumas pessoas, principalmente em um ângulo de perfil. E agora que eu já falei do osso rioide, nós podemos voltar à garganta. Na garganta nós temos o pomo de Adão, que fica um pouco abaixo do osso rioide, e ele tem um formato de V. Ele fica mais protuberante em homens, mas homens e mulheres têm o pomo de Adão, e nas mulheres geralmente é menor com o ângulo mais aberto. E tirando o osso rioide, nós temos o músculo principal do pescoço, que é o esternocleidomastoideu, que é um músculo que tem duas cabeças. A cabeça external tem origem na parte superior do manúbrio e a cabeça clavicular tem origem no terço medial da clavícula. E ambas as cabeças se inserem no processo mastoide, que basicamente é um processo que ocorre atrás da orelha. Esse músculo, o esternocleidomastoideu, tem como função a flexão lateral do pescoço, a rotação da cabeça e a flexão anteriormente, que é a extensão do pescoço. E o nome desse músculo indica sua origem e inserção. Externo é o externo, cleido é a clavícula e mastoide é o processo que ocorre atrás da orelha. E para finalizar o pescoço, nós temos outro músculo. Ele não é tão importante quanto o esternocleidomastoideu, mas é interessante você saber que ele existe, que é o músculo platisma. O platisma é um músculo do pescoço que tem uma camada larga e fina de cada lado do pescoço e que se estende da pele da face até a segunda costela. E esse músculo pertence ao grupo de músculos faciais na parte da boca, então quando esse músculo é flexionado com força, ele expande o pescoço e desenvolve sua pele para cima. Então, por exemplo, quando a gente faz aquela expressão de raiva e abre a boca muito forte, é esse músculo que a gente vê aí protuberante sobre a pele. Peitoral maior. Acredito que muitos já conhecem esse músculo, é nele que ficam os peitos masculinos e femininos. Esse músculo tem origem na metade medial da clavícula, ao longo do externo e nas cartilagens da primeira 6 ou 7 costelas e se insere na frente do húmero, o osso do braço, e tem como função aduzir o braço, girar o braço para dentro, levantar o braço para frente e abaixar o braço levantado. A sua forma é bem simples. Individualmente, ele pode ser pensado como um leque, onde as origens se sobrepõem, ou um peixe dourado sem cabeça. Mas quando ele interage com os outros músculos, ele tem esse formato com as 3 porções,
ou esse formato mais geral. E o seu formato muda quando os braços são levantados ou abaixados. Como o deltoide, que é o músculo dos ombros, cobre parte do peitoral, juntos eles formam esse formato triangular entre eles, e esse formato triangular é chamado de fossa intraclavicular, que geralmente é visto em pessoas musculosas. O peito feminino é desenhado a partir do meio do peitoral maior. Explicando da forma mais simples possível, os peitos femininos é composto de gordura e se estende para fora do peitoral maior, criando a forma dos peitos femininos, e para desenhar eles durante os meus estudos, essas foram as formas mais comuns de fazer a conexão entre o peitoral, sempre imaginando a separação a partir do meio do peitoral, e a que eu mais uso é a terceira conexão. E como os peitos é composto de gordura, pensar neles como um balão com água afetado pela gravidade pode ajudar na hora de desenhar eles, e pensar neles dessa forma também fica mais fácil de imaginar como fica sua distribuição de peso e massa. E os peitos também têm a auréola. Ela tem duas partes, a auréola em si e o mamilo em seu centro. Em homens, ela tende a ser mais oval, enquanto nas mulheres ela tende a ser mais circular. E para localizar na hora de desenhar, é só lembrar que ela está localizada na parte externa do peito em relação ao centro do corpo. E na hora de desenhar os peitorais em uma visão de perfil ou 3/4, os peitos femininos e masculinos fazem uma curva diferente. O masculino geralmente se curva para dentro, já o feminino se curva para fora e dá uma leve curvada para dentro. E para finalizar, os peitos variam bastante em tamanho e formas dependendo do físico da pessoa. Deltoide. O deltoide é um músculo do ombro e é um músculo que tem 3 cabeças. A cabeça anterior tem origem no terço lateral da clavícula, a cabeça lateral tem origem na lateral do acrômio e a cabeça posterior tem origem na espinha da escápula. E todas as cabeças se inserem na metade do húmero em sua lateral. E sobre a função, a cabeça anterior puxa o braço para trás, a cabeça lateral afasta o braço do corpo e a cabeça posterior eleva o braço à frente do corpo. E para simplificar o deltoide, você pode imaginar ele como essa peça que representa os ombros e se encaixa ao corpo e que tem que se mover junto com o braço e ter uma visão triangular. E se você quiser adicionar um pouquinho da complexidade do deltoide na hora de desenhar, de frente e costas fica marcado 2 cabeças e na lateral fica marcado 3 cabeças. Por conta de outros músculos que o deltoide interage, o formato da frente e costas é ligeiramente diferente. De frente é visto bem mais dele do que de costa, e quando os braços estão levantados, o deltoide some, ele é girado para trás e você consegue ver ele se olhar do outro lado. E uma coisa para se atentar no deltoide é que ele é puxado para frente por conta da sua inserção no húmero, então em uma visão de frente ele não fica dessa forma, ele é levemente puxado para frente. Então tenta lembrar disso quando vocês forem desenhar o deltoide em uma visão de frente. Trapézio. O trapézio é o músculo superior do ombro, mas por conta do seu formato, ele é um dos principais na parte superior das costas e no pescoço. A sua origem é da base do crânio, descendo até as 12 vértebras torácicas, e ele se insere no terço lateral da clavícula, espinha da escápula e margem medial do acrômio. A sua função é girar, levantar e puxar a escápula. O trapézio é um músculo complicado por ser cheio de fibras indo em direções diferentes, mas dá para simplificar tudo isso. Ele tem 3 partes principais ao redor dele. Essas partes são as fibras do músculo que vai em direções diferentes. Nós temos a parte superior, que eleva a escápula para cima e gira a cabeça, e ela que é visível na frente do corpo e o que faz essa parte não ser reta. Também tem a parte medial, que retrata a escápula puxando-a para trás, e a parte inferior depressa e ajuda a parte superior a girar a escápula para cima. E esse formato de diamante no meio do trapézio é um marco ósseo. Aí é o 7º cervical e a primeira vértebra torácica. Por conta das inserções do trapézio, a gente vê ele em todos os ângulos, frente, lado e costa. De frente é o que não deixa essa parte ser reta, como eu comentei agora há pouco. De lado é o que deixa essa parte mais curvada. E de costa, bom, ele é simplificado com esse formato. O formato do trapézio distorce um pouco quando o braço se movimenta, e em pessoas musculosas ele tende a ser mais arredondado na parte superior. Reto abdominal. O reto abdominal, ou mais conhecido como tanquinho, tem origem na pelvis, no osso púbico,
e se insere no processo tifoide e cartilagens costais 5 a 7 e tem como função flexionar o tronco. O formato desse músculo já é bastante simplificado, mas você pode simplificar ele lembrando tipo um band-aid, mas à medida que ele sai da caixa torácica, ele vai afunilando até chegar na pelvis. E esse músculo em ação, quando o tronco se move para frente, para trás ou de um lado para o outro, ele pode ser mostrado pinçando, esticando ou auxiliando em uma torção. E o reto abdominal é delineado por tendões. Tem a linha alba, que atua como linha central do músculo, dividindo ele em dois. A gordura facilmente cobre a linha alba, por isso não é visível em todos. As interseções tendíneas é onde os tendões são embutidos, e isso acontece 3 vezes na horizontal, separando o músculo em 4 áreas de cada lado. E a combinação da linha alba mais as interseções tendíneas que vão formar os gominhos do tanquinho. E também tem a linha semilunar, que é um tendão que divide o reto abdominal do oblíquo externo, que é o próximo músculo que eu vou falar. O umbigo fica aí no meio e geralmente o umbigo masculino é mais oval na horizontal, enquanto o feminino é mais oval na vertical, mas não precisa levar isso daqui como regra. E sobre as interseções, que é o que ajuda a formar os gominhos no que chamamos de tanquinho, elas não são linhas retas, elas tendem a se curvarem ao sair da linha central e normalmente as interseções são assimétricas. E por conta disso, nem sempre o umbigo divide os gominhos certinhos. E além de tanquinho, o reto abdominal também é conhecido como PEC de 6, que é essa seção acima do umbigo formando os 6 gominhos. Você também vai ver ele ser chamado de PEC de 8. Mas então, é PEC de 6 ou 8? Isso vai depender do físico da pessoa. O PEC de 6 é o mais comum, com 6 gominhos. Também tem o PEC de 8, com 8 gominhos. Também tem o PEC de 4, com 4 gominhos, e aqui os gominhos são mais largos. E depois de ficar horas procurando imagens de referência, foi o que eu mais vi, além do PEC de 6. E é raro, mas tem pessoas que vai ter um PEC de 10, com 10 gominhos. E quem vai ter um PEC de 10 são pessoas bem musculosas. E para finalizar o reto abdominal, nós temos o arco torácico, que é um marco ósseo, aquela forma em V criada pela parte inferior da caixa torácica e que também é chamada de arco esquelético. E como o reto abdominal pode modificar a forma do arco torácico, nós temos o arco grego, que é essa forma criada pelos ossos, e o par do reto abdominal. Esse arco grego começa acima do arco torácico, suavizando o arco torácico com essa borda mais redonda, e essa borda é a borda inferior do par do reto abdominal, não a borda da caixa torácica, e é o tifoide que indica isso. Oblíquo externo. O oblíquo externo é um músculo que está localizado na lateral do abdômen. Esse músculo tem origem nas 8 costelas inferiores e se insere na metade anterior da crista iliaca, linha alba e pubis. As fibras do oblíquo externo não chegam até a linha alba, elas se ligam na aponeurose, essa parte branca, na borda da linha semilunar. E o seu nome se refere à posição do músculo. Externo significa fora, e oblíquo significa diagonal, porque as suas fibras são na diagonal. Esse músculo tem como função dobrar a coluna lateralmente e torcê-la, e quando os ambos lados são usados simultaneamente, a caixa torácica será puxada em direção à pelvis. Agora falando dessa parte branca nesse músculo, ela é a aponeurose do oblíquo externo. Uma aponeurose é semelhante a um tendão, mas em vez de ser uma estrutura cilíndrica e codornal, é uma lâmina plana e larga que conecta músculos a ossos ou a outros músculos, distribuindo a força de contração muscular de uma maneira mais ampla. Essa aponeurose cobre todo o músculo reto abdominal, mas como ela é muito fina, não causa nenhum impacto real na superfície. O oblíquo externo é dividido em 2 partes, a metade superior é chamada de porção torácica, e a metade inferior é a porção do flanco. E quando esse músculo está em movimento, por ele ser o músculo da lateral do abdômen, como eu comentei antes, quando o tronco é dobrado para o lado, a massa entre a caixa torácica e a pelve se projeta. E é interessante você perceber que ao dobrar, um lado se estica, enquanto no outro a massa se projeta. Serrátil anterior. Esse músculo é bastante visível em pessoas musculosas, tendo origem da primeira à 8ª costela. Na lateral, alguns dizem que pode se estender até a 10ª costela e se insere na face anterior da borda medial da escápula. O seu nome serrátil vem do fato dele possuir contornos serrilhado ou dentes de serrote e tem como função deslizar a escápula para frente,
e auxiliar na elevação do ombro e do braço. Pensando nesse músculo de uma forma simplificada, ele lembra um leque, só que ele é serrilhado na ponta e porque o leque é curvo como o músculo também é. Esse músculo se interage com o oblíquo externo. Basicamente, eles se entrelaçam em um padrão de zigue-zague, onde as fibras do serrátil são mais inclinadas na horizontal, enquanto as fibras do oblíquo são na diagonal. E essa interação geralmente começa abaixo das auréolas, seguindo a linha curva para fora que sai do centro do corpo. O serrátil é volumoso, já os oblíquos são planos. E esse músculo, o serrátil anterior, é coberto pelo peitoral e o laticínio do dorso se entrelaçando com os oblíquos. Então, por conta dele ser coberto, geralmente isso é visto de 2 a 4 gomos. Aproveitando que eu já falei do serrátil anterior, oblíquo externo e reto abdominal, eu quero falar da interação entre esses três, e que vai ser importante lembrar na hora de desenhar eles três interagindo. Já sabemos que o serrátil anterior se entrelaça ao oblíquo externo e as linhas entrelaçadas não somem. Essas linhas entrelaçadas se conectam ao reto abdominal. Em corpos musculosos, as fibras do oblíquo externo vai ficar protuberante e geralmente elas seguem um padrão ao se conectar ao reto abdominal, que ao saírem do serrátil, elas se conectam ao começo e fim de cada gomo. E geralmente essas fibras protuberantes expressam de 2 a 4 linhas, porque essas fibras que ficam protuberantes são as linhas que saem do serrátil anterior. Músculos escapulares. Temos 3 músculos na escápula: o infraespinhal, com origem na fossa infraespinhal, o redondo menor, que se origina no meio da borda lateral, e por último, o redondo maior, que se origina logo abaixo do redondo menor. E todos esses 3 músculos se inserem no húmero, o osso do braço. O redondo maior e o menor são antagonistas, porque o redondo menor se insere na parte de trás do húmero, já o redondo maior se insere na frente do húmero. E o redondo menor, por ser um músculo pequeno e grande parte dele ser coberto pelo infraespinhal, e redondo maior, ele quase nunca é visível. E quando não temos o formato triangular da escápula, em pessoas musculosas nós temos esses músculos, o infraespinhal e redondo maior. E como eu disse antes, geralmente só o redondo maior e infraespinhal é visto, então simplificados eles ficam assim, sendo coberto por outros músculos, o deltoide, trapézio e laticínio do dorso. Romboides. Os romboides é composto por 2 músculos que são bem parecidos. Tem o romboide maior com origem da 2ª à 5ª vértebra torácica, se inserindo na borda medial da escápula, e o romboide menor, que tem origem na 7ª vértebra cervical e na 1ª vértebra torácica, e se inserindo na espinha da escápula. Os romboides trabalham junto com o trapézio para elevar a escápula, girar medialmente a escápula e sua principal função, que é retrair a escápula, ou seja, puxar para trás. Os romboides formam um V invertido e grande parte dele é coberta pelo trapézio. E eu vi em muitos lugares dizer que os romboides são esse formato triangular entre o trapézio e a escápula. Como eu disse, eu vi em muitos lugares, mas eu não posso afirmar com tanta certeza que realmente são eles. Eu só vou dizer que são eles porque eu vi em muitos lugares. Eretor da espinha ou sacro espinhal. Eu sei que esse músculo olhando aqui agora parece complexo, mas não se preocupem que isso daqui não precisa levar em consideração. Eu já vou simplificar tudo isso, porque isso daqui que vocês estão vendo não é importante, mas vocês precisam saber que ele é assim. Então, esse músculo percorre toda a extensão da coluna. Ele começa na superfície interna da crista iliálica e sacro, terminando em vários pontos na parte de trás de todas as 12 costelas e eventualmente no crânio. E tem como função estender a coluna vertebral e a cabeça, além de auxiliar na flexão e rotação. Esse músculo tem 3 colunas musculares: o ilho costal, o longuíssimo e o espinhal. Ele parece um músculo complexo, olhando assim realmente ele é complexo, mas ele é fácil de entender porque a maior parte desse músculo e inserções está coberta por outros músculos, então nós podemos facilmente simplificar ele assim, dividindo ele em 2 massas, massa medial e lateral. A massa lateral é simplificada com 2 formas ovoides na diagonal e a massa medial é simplificada com 2 cilindros. Geralmente é só a massa medial que é vista com os 2 cilindros de cada lado da coluna vertebral e uma depressão no meio das costas e na massa medial.
E como a massa medial tem volume, não é uma linha reta, é uma linha curvada, enfatizando esse volume da massa medial. E mesmo uma pessoa não tendo o músculo eretor da espinha protuberantes, ela vai ter a depressão na coluna bem no meio das costas. Como eu disse, só a massa medial é vista, mas dependendo do físico da pessoa, como pessoas bem musculosas, vamos ter a massa medial e lateral protuberante nas costas. E como o eretor da espinha fica bem no meio da coluna vertebral, o seu volume tem que seguir a coluna vertebral quando se movimenta junto com a caixa torácica e pelvis. Laticínio do dorso. O laticínio do dorso, grande dorsal ou LD, é um músculo fino que cobre a maior parte das costas, tendo origem no sacro, no terço posterior da crista iliálica, da 7ª à 12ª vértebras torácicas, da 9ª à 12ª costelas e da aponeurose do dorsal, e a sua inserção é na frente do úmero. Tem como função aduzir, estender e girar medialmente o úmero e também puxar o braço para baixo, trás e dentro. Esse músculo cobre uma pequena parte da escápula, mas como ele é um músculo fino, a escápula se sobressai e uma pequena parte dele é coberta pelo trapézio. E por esse músculo ser fino, se a pessoa for musculosa e tem o laticínio do dorso formado e as duas massas do eretor da espinha também formada, elas vão ficar visíveis sobre o laticínio do dorso. A massa lateral fica visível nessa parte e a massa medial nessa parte branca. Na hora de desenhar, eu acabo esquecendo da existência disso, então meio que na hora de desenhar, você quem decide se vai desenhar elas ou não protuberantes no laticínio do dorso. Isso pode depender da sua referência ou de realmente você escolher. Olhando imagens de referência e arte de outros artistas, eu percebi que você pode usar disso para enfatizar uma costa de um personagem ou de uma pessoa bem musculosa, principalmente fazer a massa medial do eretor da espinha se sobressaindo na onde seria a parte branca do laticínio do dorso. E como esse músculo se insere no úmero, o osso do braço, quando ele cobre o redondo maior, que também se insere na frente do úmero, ele cria a forma triangular do torso, visto de frente em pessoas musculosas. E para simplificar o músculo laticínio do dorso, eu gosto de simplificar ele assim. Ele tem um formato triangular, mas a gente tem a escápula e o trapézio afetando o seu formato na parte de cima. E para simplificar aquela parte branca, eu gosto de simplificar com esse formato de diamante, que é bem parecido com a sua forma no músculo, mas eu gosto de fazer ela mais em cima e arredondada nessa parte. E para finalizar, essa forma simplificada do laticínio do dorso com as massas do eretores da espinha fica mais ou menos assim. Parte inferior, pernas. Grupo glúteo. O grupo glúteo tem 3 músculos. O glúteo máximo, com origem em 2/3 da crista iliálica e sacro, se inserindo na banda iliotibial, que é esse longo trecho de tendão semelhante a uma fita que está descendo pela parte externa da perna. Também tem o glúteo médio, que tem origem em 1/3 da crista iliálica, se inserindo no trochanter maior, que é um marco ósseo. E por último, o tensor da face lata, ou TFL, que tem origem no ásis e se inserindo na banda iliotibial. E esse grupo tem como função abduzir a perna, que é mover a perna para longe do corpo, e também agir como estabilizadores, permitindo que fiquemos eréteros. E agora vamos simplificar esse músculo. De perfil, o grupo glúteo pode ser pensado como um croissant. Já de costa, o grupo glúteo pode ser simplificado a partir de um formato de borboleta. Em homens, esse formato de borboleta tende a ser mais reto, enquanto em mulheres ele alonga para os lados. Isso porque os glúteos femininos têm mais gordura do que os masculinos. A parte de baixo dos glúteos tem a dobra glútea ou banda glútea, que é essa dobra de pele. Lembrando que essa dobra glútea tem que seguir o ângulo da perna e ela desaparece quando a coxa é flexionada. Outra coisa é que os glúteos podem ficar maior se eles se fundirem com o oblíquo externo, e há casos onde há uma separação definida na crista iliálica entre os glúteos e o oblíquo externo. Claro que isso daqui nem sempre são os casos, já que existem glúteos de vários tamanhos, então um glúteo feminino pode ser mais reto e um glúteo masculino pode ser mais largo, então apenas varia nesse tamanho e formato da borboleta. Aqui são alguns exemplos de como eu usei essa variação do formato da borboleta.
Esse primeiro aqui é com todo o formato da borboleta protuberante, mas isso daqui só ocorre em um fisiculturista com gordura corporal bem baixa, onde você só vê a forma do músculo. Já esses daqui é uma coisa mais comum. E na hora de desenhar o formato dessa borboleta, lembra que a linha dessa borboleta termina bem mais embaixo, ela termina onde começa a segunda asa da borboleta. É só você olhar o músculo no osso que você vai perceber isso. É um detalhe que talvez no fim possa fazer diferença na hora de desenhar. E para finalizar esse grupo, de frente só é visto o TFL, o tensor da face lata, e um pouquinho do glúteo médio, mas à medida que o corpo vai virando de costas, o glúteo médio e máximo vai sendo visto. Adutores. Os adutores são os músculos da parte interna da perna e é formada por 4 músculos. Eles são chamados de adutores porque puxam a perna para mais perto do corpo, o que é chamado de adução. E agora eu vou falar umas palavras bem complexas, mas não se preocupem que eu já vou simplificar tudo isso daqui. O pectineu tem origem na linha pectineal do osso púbico e se insere na linha pectineal do fêmur e tem como função a flexão das coxas e a adução. O adutor longo tem origem no corpo púbico, logo abaixo da crista púbica, e se insere no terço médio da linha áspera, e tem como função a adução do quadril e flexão da articulação do quadril. O grácil tem origem no ramo isquiopúbico e se insere no pés anseril, e tem como função flexionar, girar medialmente e aduzir o quadril, e também flexionar o joelho. Esse pés anseril ou pata de ganso é um tendão de inserção conjunta dos músculos sartório, grácil e semitendineu na superfície medial da porção proximal da tíbia que fica abaixo do joelho. E por último, o músculo adutor magno, que tem origem na tuberosidade do isco e se insere na linha áspera e tubérculo adutor do fêmur, e tem como função a adução e flexão e extensão do quadril. No geral, você não precisa se preocupar com toda essa complexidade dos músculos adutores, tudo isso que eu acabei de falar. Eu mesma não sei tudo isso daqui, eu só falei no vídeo porque eu estudei e anotei isso daqui, mas saber é outra história. Eu também só falei dessa complexidade para caso alguns queiram se aprofundar em cada músculo dos adutores. Como os adutores é coberto pelo quadríceps e sartório, que é o próximo músculo que eu vou falar, ele vai ter um formato triangular, então vamos apenas simplificar esse grupo com um triângulo. Geralmente esses músculos não são bem definidos e por conta disso não costumam ser visíveis individualmente, então o formato triangular funciona muito bem. E o ideal é você fazer essa leve curva quando você for fazer uma perna que tem o formato triangular dos adutores. Sartório. O sartório é um músculo longo e fino na parte anterior da perna que lembra uma corda na diagonal e que separa os adutores do quadríceps. Ele tem origem no ásis e se insere no pés anseril, o mesmo lugar de inserção do grácil que eu acabei de comentar, e tem como função a flexão, abdução e rotação lateral do quadril e também flexão do joelho. Na hora de desenhar, geralmente o sartório vai ser só uma linha dividindo o quadríceps dos adutores, mas se a pessoa for bem musculosa, ele vai ter volume e ter um formato mais de corda mesmo na diagonal. E como eu disse antes, o sartório separa os adutores do quadríceps, e uma coisa que acontece aqui é que ele divide a coxa em 2 planos, onde os adutores vai ser plano e o quadríceps vai ser volumoso. Quadríceps. Eu acho que eu pronunciei o nome desse músculo certo, eu fico entre quadríceps e quadríceps, mas acho que é quadríceps mesmo. Inclusive, se eu tiver pronunciado o nome de alguma coisa errada, me desculpem, eu pronunciei do jeito que eu acho que era o mais certo. Então, o quadríceps é um músculo de 4 cabeças, nós temos o reto femoral, o vasto lateral, o vasto medial e, por último, o vasto intermédio, que é um músculo profundo que a gente não precisa se preocupar. Todos esses músculos se originam no fêmur, exceto o reto femoral, que se origina um pouco mais abaixo do ásis, e esses músculos se unem a um tendão que se insere no joelho, no ligamento patelar. A sua função envolve estender a perna no joelho, ficar de pé, andar e quase toda atividade importante que envolve as pernas. E na hora de desenhar esse músculo, nós precisamos lembrar que o vasto medial é o mais baixo do grupo e tem uma forma de lágrima bem proeminente, já o vasto lateral é um pouco mais alto do lado de fora e o reto femoral começa ainda mais alto. De frente, e o indivíduo musculoso, o quadríceps, vai formar um formato de 3 lágrimas assimétricas, bem assim, e de lado o vasto lateral se destaca e dependendo do indivíduo nós vamos ter a banda iliotibial pressionando esse músculo já que ela cobre ele. Isquiotibiais.
O isquiotibiais é um grupo de 3 músculos que não é facilmente visto. Nós temos o bíceps femoral, o semimembranoso e o semitendíneo. Sua origem é na parte posterior do isquio e linha áspera, e sua inserção é no pés anserio, cabeça da fíbula e superfície médio-posterior da tíbia. E tem como função puxar a perna inferior para cima, dobrando o joelho e extensão do quadril. Como eu disse, esses 3 músculos não são facilmente vistos, então ele só vai se destacar em pessoas bem musculosas, suas formas individuais. Para simplificar ele, você pode dividir ele assim em 2. E os músculos isquiotibiais se ligam aos tendões na parte de trás do joelho, formando essa caverna entre eles. Joelho. Começando com as partes importantes do joelho são a patela e a tuberosidade tibial no osso, e o ligamento patelar que fica entre esses dois quando nós temos os músculos. O joelho eu gosto de simplificar ele dessa forma, com esses 2 quadrados afunilando, que lembra um sorvete. A parte de cima é o joelho em si e a parte de baixo representa o ligamento patelar. Esse ligamento patelar vai se conectar ao osso da tíbia e isso é visível na pele em algumas pessoas e isso pode ser desenhado. E outra coisa, por conta do ligamento patelar, a cabeça do fêmur rola sobre a parte superior da tíbia, ela não gira. Isso porque o ligamento não é um tendão que se alonga, é como uma fita que mantém a patela consistente no mesmo lugar. Músculos da panturrilha. Os músculos da panturrilha têm o seu volume bastante visível sob a pele e é formada por 2 músculos. Eles têm origem na parte posterior dos côndilos do fêmur e se inserem na parte superior do tendão de Aquiles. E os músculos da panturrilha puxam o calcanhar para cima, o que aponta o pé, e quando o pé está plantado no chão, esse movimento é o que dá impulso ao caminhar ou correr. O músculo gastrocnêmio possui 2 cabeças que ficam mais visível a diferença entre elas quando a panturrilha fica tensa, que é quando a gente está na ponta do pé. E essas cabeças são assimétricas. A cabeça lateral termina mais alta e a cabeça medial termina mais baixo e tem uma forma mais redonda. O músculo soleu é um músculo menor e plano que fica abaixo do gastrocnêmio e por isso, no geral, não precisamos nos preocupar com ele. E para simplificar os músculos da panturrilha, você pode pensar neles como um pino de boliche de cabeça para baixo com algumas alterações. Lembra daquela caverna entre os isquiotibiais? Nós podemos usar essa forma que se afunila de baixo para cima, saindo dos músculos da panturrilha, ficando na parte da caverna para representar a parte de trás do joelho. Como eu disse antes, os músculos da panturrilha se ligam ao tendão de Aquiles, que é um tendão que se insere no osso do calcanhar, e o tendão de Aquiles se parece com essa forma, mas ele fica meio inclinado em um desenho final, e a parte de baixo dele é bastante visível. E para finalizar, os músculos da panturrilha mais os tornozelos lembram uma carinha de raiva. Isso porque os músculos da panturrilha são assimétricos, onde uma cabeça termina mais alta que a outra, e nos tornozelos a curva interna do tornozelo é maior que a curva externa do tornozelo, por isso a carinha de raiva. E uma informação não tão necessária assim, isso daqui são os tornozelos, o fim dos ossos da tíbia e fíbula, e isso é o calcanhar, essa parte de trás da base do pé. Grupo da lateral. O grupo da lateral tem 4 músculos, na verdade não é grupo da lateral, eu só vi em alguns lugares sendo chamado como grupo da lateral, então meio que eu tô chamando aqui também, que foi como eu vi como alguns lugares juntaram esses 4 músculos que eu vou falar a partir de agora. O tibial anterior origina-se na parte lateral da tíbia e se insere na parte medial do pé, realizando a dorsiflexão do pé. O extensor longo dos dedos origina-se na fíbula e se insere na parte de cima dos dedos dos pés e realiza a extensão dos dedos do pé. O fibular longo tem origem em 2/3 superior da fíbula e o fibular curto tem origem nos 2/3 inferiores da fíbula. E esses dois aqui se inserem um pouco abaixo do tornozelo para a parte de fora do pé, realizando a aversão do pé e ajudando na plantaflexão. O extensor longo dos dedos e o tibial anterior ficam na parte anterior da perna, com o tibial anterior localizado bem ao lado da tíbia, enquanto os músculos fibulares, o fibular longo e o fibular curto, ficam na lateral da perna. As formas individuais desses músculos não costumam ser visíveis em todos os indivíduos, mas a área da frente e lateral da perna é afetada pelo volume desses músculos. De frente, na lateral, temos essa leve curva causada pelos fibulares e de perfil, essa leve curva é causada pelo tibial anterior e ele também é o que não deixa essa parte aqui do pé ser reta. Pernas, informações adicionais.
O volume dos músculos muda o formato da perna, principalmente quando a pessoa está sentada. Em uma postura ajoelhada, é melhor priorizar a linha das coxas sobre as linhas dos músculos da panturrilha. Por conta dos músculos, as pernas têm curvas bem evidentes. Braços. Bíceps. Acho que muitos já conhecem esse músculo. O bíceps tem origem na escápula, na tuberosidade supraglenoidal e processo coracoide, se ligando a um tendão que se insere na tuberosidade do rádio. A sua função é movimentar o braço para frente e ajudar a virar a mão para fora, que é chamada de supinação. Já eu vou explicar sobre isso melhor. E ele fica para dentro do corpo. E ao desenhar o bíceps, o movimento do braço é importante, porque quando o braço está esticado, dobrado ou relaxado, o seu volume vai mudar. E sobre simplificar esse músculo, ele em si já é bem simplificado, então meio que não tem muita necessidade de simplificar ele, mas se você quiser simplificar ele para conseguir lembrar na hora que desenhar, você pode pensar nele como uma pedra octagonal que fica para dentro do corpo. Eu acho que eu não simplifiquei ele da melhor forma, mas é que eu aprendi assim, então Braquial. Pensaram que eu já ia falar do tríceps, né? Já eu falo sobre ele. Então, o braquial é um músculo que tem origem na metade inferior do húmero, onde o deltoide mais ou menos termina, e se insere no processo coronoide da ulna, e tem como função a flexão da articulação do cotovelo. Grande parte desse músculo é coberto pelo bíceps, e para simplificar esse músculo é até que bem simples. Ele fica imprensado entre o bíceps e tríceps, então quando a pessoa é musculosa, ele vai ter volume e se parecer com essa forma retangular, ou até mais arredondada, mas quando a pessoa não é tão musculosa, você pode representar ele só com uma linha. Coracobraquial. O coracobraquial é um músculo com origem no processo coracoide da escápula e inserção no húmero medial e aduz o húmero e flexiona o braço na articulação do ombro. Eu prefiro tratar esse músculo aqui como o músculo da axilas, porque ele fica bem na axila. Esse músculo só é visível quando os braços estão levantados entre esse tanto de músculo e sua forma pode ser simplificada com essa forma de losango inclinado. Tríceps. O tríceps é um músculo de 3 cabeças. A cabeça longa tem origem no tubérculo infraglenoide da escápula, a cabeça lateral tem origem acima do sulco radial e a origem da cabeça medial é abaixo do sulco radial. Todas elas se inserem ao longo das bordas do tendão do tríceps, que se liga ao cotovelo. As pessoas o chamam de olecrano da ulna, que é o que forma a ponta do cotovelo, e a sua função é estender o antebraço e a cabeça longa estende o ombro. O tríceps fica na parte posterior do braço e a sua forma simplificada lembra um arco que se conecta ao tendão, e esse tendão ocupa cerca de metade do comprimento do músculo, e o tríceps se insere nesse formato triangular, que é como eu simplifico o olecrano da ulna, ou cotovelo. A ulna é um osso fino do antebraço, e eu simplifico a ulna assim. Além do formato triangular representando o olecrano ou cotovelo, a gente tem esse cilindro fininho representando o corpo da ulna e esse pequeno formato triangular no fim, que é visto como uma protuberância pontiaguda ao lado do dedo mindinho. Bíceps e tríceps antagonista. Na hora de desenhar o bíceps e tríceps, nós devemos lembrar que eles são antagonistas na flexão do braço, ou seja, enquanto um contrai, o outro estica. Então cuidado para na hora de desenhar não fazer os dois contraindo ou esticando. Antebraço. E é aqui que nós temos o pesadelo da anatomia, o antebraço. Desculpem assustar alguns de vocês falando esta frase. Me desculpem. O que acontece aqui é que tem muitos músculos e além dessa quantidade enorme de músculos, aqui é o lugar mais flexível do corpo. Então quando o braço está virado para um lado, vemos tantos músculos, mas quando ele vira para outro lado, vai ser outros músculos. Então para ficar mais fácil, eu vou mostrar esses músculos em uma base e também vou simplificar esses músculos juntando eles em 3 grupos, que é o mais comum de quando você vai estudar o antebraço. E eu vou falar e ensinar todos os músculos separados para quem quer se aprofundar nos estudos do antebraço, mas saibam que o foco é saber e dominar eles em grupo. E antes da gente aprender os músculos do antebraço, precisamos aprender a pronação e supinação. A supinação e pronação é a rotação da ulna e do rádio, os ossos do antebraço. Como eu disse, a supinação e pronação é a rotação da ulna e do rádio, então não envolve a rotação do húmero. Supinação é quando o rádio e a ulna estão paralelos. Supinação é quando a palma da mão está virado para cima ou frente e o polegar está longe do corpo.
Já na pronação, o rádio e una estão cruzados, o rádio roda ao redor da una, e pronação é quando a mão fica virada para trás ou para baixo e o polegar está perto do corpo. Saber se o braço está com pronação ou supinação vai te ajudar na hora de desenhar os músculos. Músculos da crista. Começando pelo fácil, sem complicações, aqui são 2 músculos. E além de ser chamados de músculos da crista, também pode ser chamado de músculo do cume ou supinadores, porque eles movem o antebraço para a posição de palmas para cima, que é chamada de supinação. Esse grupo aqui é formado pelos músculos braquiorradial, não confunda com o braquial, são músculos diferentes, e o outro músculo é o extensor radial longo do carpo. E esses 2 músculos são quase idênticos. A sua origem fica na crista supracondilar lateral do húmero e a sua inserção é em direção ao polegar. Eu prefiro imaginar a origem e inserção de uma forma diferente. Eles se originam na parte lateral do braço, saindo mais ou menos da metade até o fim do tríceps, indo em direção ao polegar. Para mim, imaginar dessa forma fica bem mais fácil na hora de desenhar do que lembrar que está saindo da crista supracondilar lateral do húmero, porque isso é muito complexo. E o bráquio radial faz a flexão do cotovelo e o extensor radial longo do carpo é o extensor na articulação do punho e abduz a mão no punho. E é assim que fica os músculos da crista na base durante a pronação e supinação. Ele é um em azul escuro. Vejam como ele corre em direção ao polegar por conta da sua inserção C em direção ao polegar e como a sua forma é bastante proeminente, adicionando essa curva ao antebraço para o lado do polegar. Eles sempre seguem o polegar e lembrar disso daqui ajuda muito na hora de desenhar eles e analisar eles em uma referência. Dependendo do indivíduo, principalmente se for uma pessoa com os braços muito musculosos, vai aparecer a divisão entre eles, mas no geral eles dois juntos é a forma mais comum de você ver eles sendo representado, seja em um desenho ou até mesmo na vida real você vai ver eles dois juntos, só o seu volume, e o seu volume é bastante proeminente no antebraço. Flexores. E nos flexores são 4 músculos, temos o pronador redondo, flexor radial do carpo, palmar longo e flexor ulnar do carpo. Todos esses 4 músculos se originam do epicôndilo medial do húmero e se inserem na palma da mão. No geral, eles flexionam a mão mais, sendo mais certinha. O pronador redondo faz a pronação do antebraço, que é as palmas voltadas para baixo, e flexão do cotovelo. O flexor radial do carpo faz a flexão e abdução do punho. O palmar longo é o flexor do punho e o flexor ulnar do carpo faz a flexão e a abdução do punho. E é assim que fica os flexores na base. Ele é o em vermelho e percebam como ele está na parte da palma da mão por conta da inserção. E ele começa bem no fim do bíceps, ao lado dos músculos da crista, até o tríceps, que é onde fica o epicôndilo medial. E é assim que ficaria os músculos individuais nessa base. E como vocês estão vendo, tem espaço entre eles a partir da metade do antebraço. Isso é porque os músculos no antebraço, eles predominam na parte superior do antebraço. Então, à medida que eles vão indo em direção à mão, eles vão se tornando tendões. Por isso que o antebraço é mais fino na parte da mão e tem mais massa, mais volume na parte superior. E no espaço que fica entre os flexores, eles estão cobrindo um músculo chamado flexor superficial dos dedos. Vocês já vão entender porque eu tô falando desse músculo. Uma coisa é que os flexores têm bastante protuberante, são seus 4 tendões no pulso. Nós temos o tendão do flexor radial do carpo, do palmar longo, o flexor ulnar do carpo e o tendão do flexor superficial dos dedos, o músculo que eu acabei de comentar. E os tendões têm formas cilíndricas finas. Apesar de eu ter falado tudo isso sobre os flexores, eles geralmente se misturam e não tem nada de músculo aparecendo, mas eles aparecem e quando eles aparecem eu percebi que só aparecem em braços musculosos, mas eles não aparecem em todos os braços musculosos e por conta disso foi bem difícil achar referência deles. No fim, o que eu posso te dizer é: você que escolhe desenhar eles separado ou junto. Isso pode depender da sua referência na hora de desenhar ou de realmente você escolher. Extensores. No extensores são 4 músculos. Temos o anconeu, extensor digital mínimo, extensor ulnar do carpo e extensor digital. Todos esses 4 músculos se originam no epicôndilo lateral do húmero e se inserem nas costas da mão do dedo mindinho ao dedo indicador. No geral, eles são responsáveis por estender a mão e os dedos, mas, sendo mais certinha novamente, o anconeu estabiliza o cotovelo, o extensor digital mínimo estende o punho e o dedo mindinho em todas as articulações,
o extensor ulnar do carpo estende e adjunta o pulso, e o extensor digital estende a mão, pulso e dedos. E na base, em amarelo, são os extensores. É assim que ficam esses 4 músculos agrupados. E assim ficam eles individuais. Agora eu vou falar desses 4 músculos aqui, mas já eu falo desses músculos em cor verde e roxo escuro. Agora começando falando do anconeu, esse pequeno músculo em verde água com formato triangular. Ele vai ficar ao lado do olecrano da una, ou cotovelo. Ele vai sair entre o tríceps e os músculos da crista, que é bem nessa parte que a gente tem o epicôndilo lateral do húmero. Vai ficar numa parte bem pequena dos músculos da crista e então formar o seu formato triangular indo em direção à una. Agora falando dos outros músculos, o extensor digital se insere nos 4 dedos e de todos é o maior. Já o extensor digital mínimo e o extensor ulnar do carpo se inserem no dedo mindinho. O extensor ulnar do carpo vai ficar ao lado da una ou sulco ulnar. Eu vou falar mais do sulco ulnar quando finalizar a explicação dos músculos do antebraço. E por fim, o extensor digital mínimo, que é esse músculo entre o extensor ulnar do carpo e extensor digital. E percebam como aqui todos eles saem do mesmo lugar, o epicôndilo lateral do húmero. Se vocês quiserem lembrar um pouco mais fácil essa origem dos extensores, é só vocês lembrarem que vai estar saindo ali do cotovelo entre o tríceps indo em direção às costas da mão, porque eles sempre estão nas costas das mãos. E diferente dos flexores, onde os músculos se misturam e não são protuberantes, os extensores, se a pessoa tiver um antebraço musculoso, nós vamos ver todos os músculos protuberantes, ou seja, as suas formas individuais vai ser visível sob a pele. E aqui nós também temos os tendões desses músculos na parte das costas da mão, e são os tendões dos extensores que formam essas 4 linhas que saem das juntas e que são visíveis em muitas pessoas. E mais pra frente eu vou falar sobre os tendões do polegar. E para finalizar, os extensores ainda tem 3 músculos, mas eu preferi explicar eles separados. Músculos do polegar. Nos músculos do polegar são 2 músculos, o abdutor longo do polegar e o extensor curto do polegar. Eles têm origem na una e rádio e se inserem no polegar, para a parte das costas da mão. Grande parte é coberta pelos extensores, então o que vemos é seu fim com um formato triangular. E na base, esses músculos em roxo é os músculos do polegar, é como eu agrupo eles, e assim como ficam eles separados na base. E sobre essa parte em branco, próximo às costas da mão, nessa parte não tem músculo, então temos esse pequeno triângulo, e na hora de desenhar, o ideal é também fazer esse pequeno triângulo. Eu percebi que esses músculos são bastante difíceis de ficar protuberantes, foi bem difícil de achar imagens de referência deles, mas eles podem e ficam protuberantes. Novamente, eles ficam só protuberantes em braços musculosos, mas não em todos. O que eu posso te dizer é a mesma coisa dos flexores, você que escolhe desenhar eles. E para finalizar, os músculos do polegar temos seus tendões. Como você pode ver, os seus tendões se inserem junto no polegar. E esse outro músculo em verde é o tendão do músculo extensor longo do polegar. Esse músculo é coberto pelo extensor digital, mas o seu tendão é visto. Não é todo mundo que tem os tendões do polegar visíveis sob a pele, mas se a pessoa tiver, às vezes é só um, ou os dois criando uma cavidade entre eles com esse formato triangular. Extensor radial curto do carpo. Esse músculo tem origem no epicôndilo lateral do húmero e inserção no dedo médio para o lado das costas da mão, e ele faz a extensão na articulação do punho. Parte dele é coberta pelos extensores e os músculos do polegar, então só vemos uma parte dele. E na base, ele é um em verde escuro, ele é um músculo protuberante, então se o antebraço for musculoso, a sua forma individual pode ser visível. Eu acabei explicando ele separado aqui, mas eu poderia muito bem ter juntado, mas é porque quando eu aprendi esse músculo, eu aprendi ele separado, então por conta disso acabei explicando aqui separado. Braços, informações adicionais. Todo o corpo da una é um marco ósseo bem importante, porque onde quer que você vire a mão, a una sempre se estende do cotovelo até o dedo mindinho, onde é visível com uma protuberância, e ambas as extremidades do osso não é coberta por músculos, apenas uma fina camada de pele. E saber localizar a una te ajuda muito na hora de desenhar o antebraço, pois ela divide o antebraço entre os flexores de um lado e os extensores do outro, e essa separação entre os grupos que faz o sulco ulnar, que basicamente é uma depressão entre os grupos. O sulco ulnar é essa trincheira longa e estreita, feita pelos músculos ao redor da una de cada lado. Em um braço cruzado, conseguimos ver os 3 grupos do antebraço e o marco ósseo da una dividindo os flexores dos extensores. Uma maneira bem comum de pensar os músculos do braço é pensar nele como uma corrente.
E aqui está a base do braço durante a pronação e supinação. E para fazer essa base, eu segui o modelo que está no livro Anatomy for Sculptor. E é isso, gente, chegamos ao fim do vídeo. Eu falei que ele ia ser longo e ele foi bem longo. E se você chegou até aqui, parabéns, bate aqui e toma um pedacinho de bolo. E eu espero que esse vídeo possa ajudar alguém que está aprendendo anatomia ou quer aprender anatomia, que ele possa te ajudar nos seus estudos. Eu queria falar que vocês não precisam se preocupar em aprender tudo o que eu falei ao decorrer desse vídeo. Não precisam se preocupar com tudo de complexo que eu falei ao decorrer desse vídeo. É algo que realmente não é necessário. Eu sei que ao decorrer do vídeo pode parecer que eu sei tudo isso que eu falei de cor, mas adivinhe, eu não sei. Durante o vídeo eu estava seguindo o roteiro, então eu não sei tudo isso daqui de cor. Mas como eu queria compartilhar com vocês a forma como eu aprendi anatomia, eu acabei falando tudo de complexo nesse vídeo. Eu poderia muito bem não ter falado muitas palavras complexas que eu falei ao decorrer do vídeo, como, por exemplo, supraglenoideal, epicôndilo, não sei lá o que. Eu poderia muito bem não ter falado essas palavras, poderia só ter falado, isso daqui fica aqui, isso daqui fica aqui. Mas eu não aprendi dessa forma e eu não queria compartilhar dessa forma, então por conta disso eu acabei falando muitas coisas complexas nesse vídeo. Mas quando vocês forem estudar anatomia, não se preocupem em memorizar e em saber tudo isso de qual que eu falei de complexo ao decorrer desse vídeo. Se fosse para dar uma dica para vocês, quando vocês forem estudar, anotem essas coisas complexas que eu falei ao decorrer desse vídeo, caso precisem consultar. Foi assim que eu fiz. E dando uma outra dica, eu diria para vocês focarem na estrutura, na forma e localização dos ossos e músculos, porque saber essas palavras e as coisas complexas que eu falei ao decorrer desse vídeo não vai te fazer saber mais ou menos de anatomia, então focando na estrutura, na forma e localização dos ossos e músculo vai ser muito mais benéfico nos seus estudos de anatomia. Ao decorrer desse vídeo, principalmente nos músculos, eu tentei explicar os músculos de uma forma simplificada, porque quando eu estava estudando anatomia, apesar de eu estar estudando algo complexo e me aprofundando em anatomia, eu tava tentando procurar uma simplicidade na anatomia, então espero que eu consiga ter passado dessa forma, ter conseguido passar essa simplicidade na anatomia, apesar das palavras complexas. Espero que eu consiga ter feito isso, mas realmente não se preocupem em saber tudo isso daqui, não é necessário, tá bom? E é isso, gente, eu espero que esse vídeo possa novamente ajudar alguém, que seja um bom guia para quem está estudando anatomia. Você pode tratar esse vídeo como um guia nos seus estudos de anatomia, se quiser. E é isso. Obrigada a você que chegou até aqui. Se você não for inscrito no canal, se inscreve, comenta o que achou do vídeo, comenta se tiver alguma dúvida também, que eu vou tentar responder. Deixa seu like e nos vemos no próximo vídeo. Bye! Tchau, tchau! Até!